Tiagão, Diga, meu brother. quando a informação é bem explicada, o paciente segue firme, não é verdade? Com certeza. Cara, como que você reporta os avanços e mudanças do tratamento de forma clara para os seus pacientes? Inclusive, Fabinho, eu fiz isso hoje, cara. É mesmo? Sim, tava com uma paciente respiratória. Então, ela é uma paciente que ela tem que ter um acompanhamento e uma divulgação pra família. Sim. Eu costumo fazer isso com a família dela. Aham. Porque eles pedem, ela era muito grave. Então, eles pedem um resuminho da semana, toda semana. Então, eu reporto pra família em relação ao progresso dela, né? Então, hoje eu fiz vídeos, né, demonstrando como que ela tá nessa fase respiratória. Tiro fotos da saturação dela, falo, ó, ela fez exercício aqui, acolá, a saturação dela diminuiu, mas já recuperou, né? Isso é muito importante, cara, até pro paciente se sentir confiante, né? E se restabelecer no tratamento, né? Você vê o nível de importância que tem a informação para as Exatamente. pessoas, né? Não é mesmo, Tiagão? Sim, claro. Com certeza. E na sua área de domínio, Fabinho, que é o gestor, né? Vendas, né? Vendas, né? Uma informação passada errada vai gerar assim, uma perda de dinheiro, Sim, coisas drásticas, né, Fabinho? sem dúvida. Como que você reporta esse tipo de informação com clareza, irmão? Quem trabalha com vendas, Tiagão, precisa ter a informação daquilo que o cliente fez no passado para que você melhore os resultados dele no futuro. Sim. Então você tem vários tipos de relatório que você analisa o desempenho do cliente e aí você começa a tomar decisões. Para onde que eu tenho que ir com essa informação? Então sim. o reporte de informações para a equipe comercial é super importante. Uau. Então, reportagem é tudo. Exato. Então, vamos falar com um especialista no assunto, né, Tiagão? Agora, Fabinho. Bora lá. Nosso Pai maravilhoso, em nome do Senhor Jesus, nós nos apresentamos a Ti, como pó que somos, mas segundo Jesus Cristo, como filhos adotados pela Tua caridade. E nós te pedimos, ó Pai, queira ser conosco nesta noite, iluminando e elucidando as nossas mentes, para que o que sair daqui seja bom, efetivo e produtivo para quem está nos ouvindo, Senhor, e para quem está nos assistindo. Queira abençoar, Senhor, o nosso convidado, o André. Queira abençoar o trabalho dele e continuar guardando ele. Queira ser com o Fabinho, Senhor, na vida profissional dele, na vida pessoal dele. Queira abençoar também a Raia, nossa produtora aqui, que está fazendo um belíssimo trabalho para conosco. E Pai, queira se fazer presente em nosso meio. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Olá, minhas amigas e meus amigos, começando mais um episódio do Comet Talks for Life. E hoje um episódio onde nós vamos reportar muitas coisas, não é mesmo, Tiagão? Exatamente, o papo vai ser hoje com André, Viva ABC. Essa estrela que está em ascensão aqui no ABC, reportando coisas inusitadas do dia a dia, né? Ocorrências policiais, notícias importantes, né? Para a cidade de Santo André, São Caetano, São Bernardo, Mauá e Diadema também. Exatamente. Bom, dispenso as apresentações, o Thiago já falou basicamente o que todos já imaginam, né? Então, cara, obrigado por você ter topado. Bem-vindo, André. Bem-vindo, André. Olha, obrigado aí, Thiago e Fábio, é um prazer estar aqui com vocês para falar aí do Viva ABC, contar minha história também. Eu não sei se vai ser a entrevista de maior repercussão, né, ou, enfim, mas é o convidado mais atrasado. Eu estou por atraso aí, estavam algumas agendas que me tomaram meu tempo ali, me travaram, mas eu quero agradecer aí pela paciência de vocês, estamos aqui para tá junto com vocês aí no Comet Talks for Life. Isso aí, show de bola. Não, a gente que agradece aí. E essa questão do atraso, como é que segura um cara, Tiagão? Né? Que reporta tantos acontecimentos assim no nosso ABC. Cara, não como tem é que vai jeito. parar, meu irmão? A gente aguarda, não tem problema não, André. Sim. Agora, a gente quer conhecer um pouco, o grande público conhece o André do Viva. E a gente quer conhecer um pouco da história do André antes do Viva, um pouco, né? Então, André, sobre a questão dos aprendizados, né? E a gente vê assim que as cicatrizes, elas viram bússolas pra gente na nossa vida, né? Quando a gente escolhe aprender com elas, obviamente, né?
Quais foram as lições mais duras que você aprendeu e mais valiosas da sua trajetória empreendedora até esse momento aqui, antes do Viva? Olha, é uma longa história, claro. Eu começo a minha vida já lutando para respirar, para existir e sempre ter a misericórdia do meu Deus. Minha mãe relata que em 1973, 26 de agosto de 1973, no Hospital Pereira Barreto, que hoje é da Intermédica, eu nasci de fórceps, que é uma técnica que hoje não se usa muito, as ferragens que puxam a criança ali de dentro da mãe. E minha mãe relata que eu nasci sem sinal nenhum de vida e ela passava muito mal. Isso meus pais relatam, como que foi a minha chegada ao mundo. Então, minha mãe se lembra de ter ouvido falar assim, olha, vamos salvar a mãe porque a criança não tem vida. Caramba. Eu fui colocado de lado, minha mãe testemunha inclusive sobre isso aí, e de repente eu começo a chorar, para surpresa de todos ali. Glória a Eu Deus. estava do lado já, e eles socorrendo, prestando os socorros ali de imediato à minha mãe, que teve uma gravidez complicada. Então, eu começo já, Deus permitiu que viesse lutando, então, até mesmo para viver. Então, eu me defino muito como lutador. Então, passei por muitas experiências. Até os 44 anos da minha vida, eu tive muitos sabores. Posso relatar aqui alguns, assim, como exemplo. Eu fiz curso em 1986, curso de COBOL, que era uma linguagem bastante avançada para computador e tal. Me lembro isso na Data Center em São Bernardo do Campo. Consegui ser um dos poucos aprovados. Era uma escola que tinha um conceito muito interessante, não dava moleza para ninguém, ou o cara saía dali bom ou não saía com diploma. 880. Da minha turma, acho que 3 pessoas pegaram esse diploma. E com esse curso aí, numa época de início, né, da informática, né, os bancos e tudo mais, eu me lembro que eu estou contando um episódio de revés da minha vida. Então, aos 15 anos para os 16, o mercado tinha muita carência de quem operasse na linguagem COBOL. E aí eu vi uma vaga num jornal de circulação estadual, um grande jornal, que é Fechaduras Brasil, que fica na Vila Carioca, ficava pelo menos na Vila Carioca, precisava de um operador COBOL. Eu me lembro que foram muitos candidatos, foi passando muitas fases, e eu fui contemplado com a vaga lá, passando todas as fases. E eu me lembro como referência, meu pai era torneiro mecânico CNC. Ah, que legal. Então tinha aquela nomenclatura de se falar o ganho por hora. Sim. Então eu com 16 anos, 15 para 16 anos, eu ganharia 3 vezes mais do que um torneiro mecânico CNC. Aquilo foi uma novidade para minha família, uma coisa bastante festejada e comemorada. E aí eu me lembro, fui fazer o exame médico, fiz o exame médico, passei em tudo e tal. E aí o RH me chamou e falou assim, olha, já deixa a tua carteira aqui e tal, que na segunda-feira você já pega a sua carteira, já com registro e tudo mais. Eu estava vivendo uma fase muito feliz, estava muito empolgado. E numa segunda-feira eu saio de Ouro Fino Paulista, em Ribeirão Pires, pego um ônibus, depois pego o trem, desço ali na estação, vou até a Vila Carioca um pedacinho a pé ali e tal. E aí eles me explicaram, olha, quando você chegar aqui, existia a chapeira. Hoje é tudo, né, na digital, no polegar ali e tal. A chapeira, onde colocava os cartões de ponto. Cartão de ponto, para quem não conhece, né, vai que o nosso povo não conhece. Era um relógio lá que tinha uma alavanquinha do lado e você marcava o cartão, que era a tua presença ali na empresa ali. E me explicaram onde era a chapeira e tal, e falaram, André, né, um dos primeiros nomes ali e tal, na chapeira 1, na área administrativa, que era, né, tinha mais ou menos 40 chapeiras, uma empresa grande. Fechaduras Brasil, uma referência do mercado aí. E aí eu cheguei lá na segunda-feira pela manhã, comecei a olhar aquela chapeira, o coração batia forte e tal, a emoção de ter conseguido uma vaga tão disputada. Imagino. Aí eu olhava na chapeira assim, comecei a olhar e não conseguia encontrar meu nome. Falei, eu acho que eu tô nervoso, André, olha de novo. Aí eu olhava assim, não conseguia ver André Eduardo Ribeiro. Aí fui para as outras chapeiras, falei, acho que colocaram o meu cartão em outra chapeira, né, do pessoal de outros setores da empresa. Aí eu olhava assim, já estava ficando nervoso ali, já dando aquela tremedeira, né, adolescente.
Não estou achando, gente, como que eu vou explicar para eles que eu não estou achando meu cartão? Vai ficar chato o primeiro dia de trabalho. E só um adendo aqui, eles me levaram para conhecer o departamento, o computador que eu ia trabalhar, a sala com computador próprio ali, exclusivo e Tudo tal. no jeito, então, né? Tudo maravilhoso ali, um sonho. Então eu tinha conhecido os colegas, meu encarregado, né, o chefe do setor e tudo mais e tal. E aí o que acontece? Eu não achava esse cartão na chapeira aí. Fiquei lá, aí disparava um sinal igual na escola, né? Só que era uma sirene mais forte, anunciando a entrada na empresa e tal. Eu lá sem achar esse cartão. Falei, meu Deus, não é possível. Vou recorrer a alguém para ver se esqueceram de colocar o cartão. Antes que eu pudesse conversar com alguém, veio a encarregada do RH falando, senhor André, me acompanha por gentileza? Ah, tá bom. Aí fui lá pro RH, lá tal, né? Falei, ela vai me dar o cartão lá. E aí quando eu sento para conversar com ela, ela falou assim, olha, o senhor foi contratado, né? Efetivou a sua contratação na quinta-feira, não foi isso? Foi e tal. Mas na sexta-feira chegou um diretor nosso que estava na Itália, em viagem, e mandou suspender todas as contratações. Então o senhor está sendo demitido. Então o único registro que eu tenho na minha carteira até hoje é de admissão e demissão no mesmo dia. E até por lei, depois, eles teriam a obrigação de ficar comigo pelo período de experiência, pelo menos, ou pagar esse período. Eu não fui nem atrás. Claro. Então, o único registro que eu tenho em carteira é a admissão e demissão no mesmo dia dessa empresa. Olha só que paulada que foi para alguém que estava todo esperançoso. Sim. E eu me lembro que eu saí de lá ainda muito triste, mas assim, cabisbaixo, derrotado mesmo. E no caminho ainda, eu passei embaixo de uma árvore, o passarinho fez cocô na minha cabeça. Até hoje. Fala a verdade. Eu falei, não é possível. Então, eu passei fases, esse é um exemplo, né, de uma grande decepção. Eu nunca consegui trabalhar numa empresa, não tinha prazer de procurar um trabalho, isso foi muito traumático para mim. Imagina. Então, eu fui ter negócio próprio, sempre, né, tendo várias situações aí de negócio próprio. E meu avô, um calabrês, o seu Ronaldo Piciota, quando eu tinha 23 anos, ele chegou e falou para mim, André, eu tenho muitos amigos aqui, né? Estava nessa época com 70 anos, assim, mais ou menos. Ele falou assim, meus amigos aí, ou até mesmo eles não passaram o que você já passou com 23 anos, porque eu passei muita coisa, adversidade. Foi forjado em muitas coisas, forjado. Né? Aí você falou uma palavra-chave, forjado. E eu não entendia o porquê que eu passava tantas dificuldades. Já tinha tomado lá por uma brincadeira de mau gosto, um tiro na perna, um vizinho, já tinha passado por adversidades assim absurda, e eu passava a não entender aquilo. Aí a vida foi caminhando, eu tendo negócio próprio, e aí eu fundei uma empresa. Essa empresa cresceu bastante, a ponto de ter 150 funcionários, 5 mil metros quadrados de área. Tinha até área ali na hora do intervalo ali para os meus funcionários poderem pescar. Tinha um tanque, uma área arborizada, coisa espetacular. Nossa. Plano de saúde para todos os funcionários, enfim. Nós fomos a segunda empresa no estado de São Paulo a usar o sistema MySQL, que é o sistema nuvem, né? A primeira foi a Calunga, depois foi a nossa, o sistema de venda online. Nós usávamos ali o sistema Guardian, que os caminhões da empresa só abriam as portas em determinado endereço. Isso estou falando de 99, estou falando isso aí de quando? De muito tempo atrás. Quer dizer, estava bem avançado para a época, né? Sistema STF, tem gente que não conhece o sistema CTF até hoje, de abastecimento. Verdade. Eu tinha um sistema CTF lá, que só abastecia que encostava a antena da bomba, né? Do bico da bomba lá, que a antena se comunicava para liberar abastecimento, tirava média e tal. Então, uma empresa bastante interessante desse ponto de vista. Inclusive, nós disputamos uma vez, a Metodista tinha feito um plano que era anual com os últimos anistas de vários cursos de gestão, publicidade e tal. Sim. Nas empresas, nós disputamos com várias multinacionais, outras empresas do ABC, e nós ganhamos esse concurso aí de gestão. Eu estou te falando isso aí para você ver que interessante, que contrassenso, né? Que coisa antagônica. Me lembro, eu colocando meu terno, e dando palestra sobre gestão para os estudantes na universidade lotada, que na época o Metodista era forte, né? Sim. E dando palestra para eles lá, falando desse prêmio que nós ganhamos lá. Em 2002, o Lula ganha a eleição aqui no Brasil, e aí ele desenvolve uma política de abrir o mercado para a China. Foi o primeiro país a reconhecer a China como economia de mercado. E o que isso significava? Significava que nós íamos ter uma enxurrada de produtos chineses aqui dentro,
E o Lula tinha o governo tinha interesse de vender as commodities para a China, soja, enfim, Sim. as commodities brasileiras aí. E assim aconteceu, né? E assim aconteceu e nós não estávamos preparados para isso. Tinha produto nosso que era R$ 12,80 na época, né, muitos anos atrás, 2002, e que a China colocava que é 75 centavos. Aí foi uma disparidade. Então, setores aí, né, polos produtivos como Franca, Pelotas, no Rio Grande do Sul, calçado, Franca também, ou Americana Tecido, esses polos produtivos do Brasil aqui, teve esse impacto na economia aí, foi assim uma bomba para a gente. Devastador, né? Devastador. E aí entrou uma característica minha que para aquele momento não servia, de ser aguerrido. Falei, não, vamos para cima, vamos aumentar a nossa base de venda. Mas significava o quê? Como os vendedores trabalhavam com o veículo da empresa, adquirimos mais veículos. O nacional foi subindo, né? O custo, né? Você é gestor, você entendeu? O ticket médio caiu, o cliente que comprava 5 mil reais na época, eu tinha que arrumar mais 5 para substituir aquela venda. Então, o custo marginal, né, chamado custo marginal, aumentou muito, eu não fui percebendo isso aí. Eu queria ir para frente, como aquele lutador, né? Seja do MMA, né? Você vai para frente sempre, é característica. Então, isso foi trazendo para a gente um custo muito alto. Aí a gente foi tendo algumas dificuldades e chegou um momento que eu falei, olha, se eu não posso com a China, eu vou me juntar com eles. Aí abri um setor de importação e aí faltava também habilidade para lidar com aquilo. A importação, muita gente não conhecia nada de importação. Tem gente que não conhece até hoje, não sabe como funciona, mas a importação ela vem em 3 canais. Verde passa direto, cinza vai para análise e vermelho tem alguma coisa, o canal vermelho, que se chama na alfândega, alguma coisa grave já prende a mercadoria total. Nós fizemos uma grande importação no início, juntamos com os importadores, eu capitalizei, né, enfim, e fizemos ali uma mega compra ali. E essa compra, esses produtos, assim, construímos um galpão novo só para armazenar isso aí, enfim. E eu falei, olha, já estou vendendo o nosso produto, a gente vai agregar mais isso aqui, tá aí a saída. Mal imaginava que a primeira compra, os contêineres chegaram maravilhosamente bem, mercadoria disponível, tal. E a segunda compra caiu no cinza. Um ano. Produtos sazonais, de época. Pior que o vermelho, então. Tão quanto, né? O vermelho acho que é pior, que você não tem chance nenhuma. E aí isso trouxe um problema muito grande de fluxo, enfim, essa empresa entrou em crise. Quebrou o caixa da empresa. A empresa quebrou, aí nós tínhamos dificuldade, enfim. E aí um outro problema que a empresa tinha, isso eu sempre cito, a empresa tem que gerar lucro, você tem que definir bem as coisas. E eu usava a empresa para filantropia, coração sempre, né? Grande coração e tal. Então eu emprestava dinheiro para o funcionário, para ficar com dó de cobrar, pagava cirurgia para o parente dele lá do cérebro, câncer no cérebro, que precisava, não tinha outra alternativa, eu falava, não posso deixar na mão. E tem um episódio que eu sempre cito que na época sujava os boletos, mas tinha ainda os cheques transitavam muito no mercado. E tinha um cliente que ele tinha 4 lojas em Jundiaí, e aí ele sempre pagou a gente direitinho e em um determinado período lá voltaram os cheques dele, sem fundo. E tinha um diretor financeiro, que ele era da Bolsa de Valores, nós trouxemos ele fazia gestão financeira lá, foi do Banco Safra e tal. E aí ele me trazia os casos, olha, esse aqui você me está pagando tal, manda para o jurídico já tal, né? Eu olhei aquilo lá e falei assim, não, você sempre pagou bem a gente tal. Eu tinha uma viagem marcada para Ribeirão Preto, como era Jundiaí, ali, né, Anguera e tal. Eu falei, eu vou passar, né? Lá vou conversar com ele para ver o que ele vai fazer, porque já aproveitando, né? Não era cobrador da empresa, né? Eu era proprietário da empresa, mas eu falei, vou aproveitar e passar lá. Tá no caminho, né? Sim. Aí eu fui de manhã, ele não estava. E aí eu peguei e falei, ó, vamos seguir viagem. Eu estava com o Orlando, que hoje mora lá em Juazeiro, grande parceiro, funcionário. O Orlando era grandão, né? Bem fortão e tal. E nós seguimos viagem e falamos, no retorno nosso, final do dia, a gente passa aqui para ver se fala com ele, que eu não estava lá. Aí eu me lembro que eu cheguei por volta das 7 horas, às 19 horas, na casca, para a loja fechar, na rua Barão de Jundiaí, uma rua de comércio lá, nossa Oliveira Lima lá, né? Sim. E aí ele não estava, a moça falou, ele está para chegar. E aí eu fiquei no fundo da loja, uma loja grande, decoração, tapete, tinha tudo, uma loja bastante variedade de produtos para decoração de casa, enfim. E eu vou pro fundo da loja, fico olhando lá, vamos guardar ele para conversar com ele e tal.
E quando esse homem entrou, o proprietário entrou, a moça foi e falou para ele, olha, o André da Plug tá aí, tal. E ele sabia, ela, obviamente, estava dizendo pra gente. Esse homem se dirigiu até mim, com um semblante destruído, uma cara de pânico. E ele chegou para mim tremendo perto de mim. E ele falou assim, boa noite, não consegui nem falar. Olha, eu sei que eu dei problema para o senhor, e se o senhor quiser pegar as coisas aqui da loja, só para pegar, por favor. Eu tenho o carro da minha esposa que levar, tem parcela ainda, mas o senhor leva o carro da minha esposa, eu quero acertar, minhas lojas... E realmente, tinha fechado 3 lojas, estava com aquela loja ainda, e eu vi esse homem destruído na minha frente. Que coisa. Aquilo para mim foi impactante demais. Aí eu olhei para ele e falei assim, não sei o problema que você está passando, você pegue com Deus. Eu abri a carteira e falei, você não me deve mais nada. Entreguei os cheques para ele. Então, Sempre o coração falando mais alto, né? e aí eu era um empresário que, aí, como eu disse, a empresa tem que gerar lucro e tal, e tinha esses conflitos dentro da empresa. Foi uma das questões que me trouxe dificuldade. Mas era uma lição, você falou de lição de empreendedorismo, alguma coisa nesse sentido, foi sua pergunta, não é isso? Uhum. Na verdade, eu nasci para servir. Uau. Eu nasci para servir. Então eu tinha que fazer aquilo. Eu não posso me arrepender daquilo que eu fiz e falar assim de estender a mão. Mas com o andar da carruagem, essa empresa quebrou. Eu me lembro do escritório de advocacia falando, André, salva uma parte para você tira isso aqui limpo, vamos fazer uma proteção patrimonial aqui e deixa restaurar. E eu falo, não, eu vou até o final. Eu não vou fazer gestão fraudulenta. E eu fui a ponto de perder tudo. Patrimônio, coloquei tudo à disposição, perder tudo que eu tinha. Tudo. Caramba. De uma pessoa de um empresário que, quando ia para o sul, me lembro que lá no Estreito, em Florianópolis, eu reservava hotel 4 estrelas para a equipe de vendas do sul, pagando tudo para eles e tudo mais, tal. Sim. E depois eu entrei num colapso financeiro tão grande, que só não passei necessidade e fome porque Deus estava provendo. Uhum. Mas de caminhões zero que eu tinha para fazer entrega e tudo mais, eu consegui ficar com um carro muito ruim, uma vanzinha, enfim, consegui ter um dinheiro ali para comprar aquilo ali, consegui pegar mercadoria consignada para vender, para pagar o dono da mercadoria, que me deu a possibilidade de fazer isso. E como o Rio de Janeiro e Santa Catarina eram estados que tinham clientes que me pagavam à vista, eu fiquei trabalhando nesses 2 estados, mas trabalhando desesperadamente. E aí as pessoas olhavam, os amigos se afastaram. Eu ia chegar nesse ponto, porque nessa hora que tá tudo... Quando tá tudo bem, tá todo mundo junto. Quando a casa cai, dá pra contar, talvez, nos dedos de uma mão, né? Quem fica do seu lado. E quem fica a gente leva pro resto da vida, né, Thiago? E olha, eu tive a oportunidade de não ter ninguém ao meu lado. Nossa. Ninguém. Amigos de jantares caros, amigos que estavam muito próximos, mas ali também havia um propósito. Eu precisava estar no deserto, eu precisava passar por situações, porque eu precisava passar pelo liquidificador. Sim. E eu comecei a trabalhar desesperadamente, e a ponto de uma situação, Deus é minha testemunha, eu voltando de Curitiba, estava alguns dias já sem dormir, eu nunca usei droga, nunca usei tal do rebite que eles falam para não deixar a pessoa dormir, nunca usei isso aí, nenhum de artifício aí. Eu me lembro que nesse carro muito antigo, essa vanzinha que eu fazia pronta entrega, eu colocava o rosto para fora na rodovia, no frio, para bater aquele vento gelado e batia no meu rosto. Pra você Muito se animar. Pra acordar, né? Pra acordar. Eu sei quantos tapas eu dei na minha face para mim não dormir. E quantas vezes Deus me livrou porque eu dormia e não aguentava e abri o olho já quase caindo no despenhadeiro e tudo mais. Aí Deus é minha testemunha, Deus que nos ouve agora. Claro. Uma vez voltando de Curitiba, eu estava tão cansado. Chegou na Barra do Turvo, e a Regis, para quem conhece, chegando já no estado de São Paulo, é sinuosa, poucos pontos de parada. Perigosíssimo. Poucos pontos. Hoje tem mais, tem a Rede Graal e tal, mas na época, poucos pontos de parada. E eu paro no primeiro posto, entrando já no estado de São Paulo ali,
E falei, eu preciso parar aqui para dormir, não estou aguentando mais. Não tinha lugar para parar. Os caminhões tinham parado, não tinha mesmo. Aí alguém do posto lá, estava tudo apagado, o posto já não era 24 horas. Cara, desculpa, vai embora que não tem lugar para parar. Então vai embora. E eu falei, meu Deus do céu, eu não estou aguentando mais. E lá não tem nem acostamento, não tem nenhuma quebradinha para você entrar, pra você parar e dormir ali. Mão dupla, né? Pedra ali, quem passa na rede conhece aí, barranco. Né? Uhum. Eu continuei. Eu falei, não estou aguentando mais, estava exaurido. Aí o que acontece? Eu estou andando, falei, meu Deus, eu preciso parar, eu só lembrava disso. Quando de repente eu vejo 4 viaturas cercando eu vi um posto de gasolina, que virou grau, inclusive, um grau pequeno lá. E a hora que eu vejo 4 viaturas lá e os policiais fortemente armados, eu parei e eles me arrancando dentro do carro, revistando o carro, e aos berros e tal, sabe o que, pá. Aí eu falei, o que eu fiz? Comecei a gritar, o que eu fiz? Porque não tava entendendo nada. Não entendendo nada. Aí eles revista o carro e tal, não sei o que, pá. E eu lá com a mão em cima, assim, né? O capô lá, eles me revistando o carro e tudo mais e tal. E eu olhando assim, aí o sargento chegou para mim e disse, você tem filha? Aí eu comecei a chorar, entre um desespero. Eu estava com tanta dificuldade de raciocinar que eu tenho só uma filha. Sim. Aí eu comecei a falar, o que aconteceu com a minha filha? Putz. O que aconteceu? E eu chorava, eu gritava, falei, o que aconteceu com a minha filha? O que aconteceu? Me conta o que aconteceu. Aí ele falou, se você tem filha, pensa nela. Se ia se matar, nós estamos a 10 quilômetros perseguindo. Nossa. Eu estava dormindo no volante. Nossa. 10 quilômetros. Meu Deus. 10 quilômetros. E eles davam ordem de parada. E você E eu dormindo, tava não inconsciente. reagia. Olha o que me guiou até lá, 10 quilômetros. Ah, naquelas pistas sinuosas? Se não é Deus. Sinuosa. E ele conta, ele relata. Eu gostaria muito de encontrar ele, eu dar um abraço nesse policial. Olha só. Se Deus permitisse, eu queria abraçá-lo fortemente, porque ele pega e fala, esse cara, ele tá dormindo. Ele estava dormindo. Porque eles pensavam que tinha alguém sequestrado dentro do carro. Que eles encostavam, faziam assim, ó, ia até as pontas do extremo da pista, assim, ele falava assim, ó, em uma velocidade razoável. Sim. E eles não conseguiam parar. Aí, ou quando eles pensaram em atirar no pneu, eu entrei pro posto para tentar um lugar. Nisso, os caminhoneiros, esse posto era 24 horas, todo mundo saiu para fora da lanchonete e tudo mais, aqueles cantos todos de tanta polícia ali. E ele pegou, o gerente veio lá e falou assim, olha, eu sei o que está acontecendo com esse cara, ele estava dormindo. Arruma um lugar aqui, você vai ficar com a chave, você vai entregar amanhã 9 horas para ele. O gerente falou assim, olha, nem vem me pedir antes, só 9 horas, a ordem dele aqui. Aí esse policial pegou e falou assim, eu posso pagar um lanche para você? Ele me acolheu, me abraçou, são 2 policiais militares. E aí ele pega e fala assim, olha, pensa na tua família, revê teus conceitos. Eu falei, tô uns 4 dias sem dormir, tô numa situação muito difícil. Ele falou, olha, mas não é assim que você vai resolver teus problemas. 10 quilômetros a gente perseguindo. A gente achava que tinha alguém sequestrado dentro do carro. Meu Deus. Eu gostaria que Deus permitisse encontrar esse policial. Eu não sei nem o nome dele. Não me lembro de nada, não tinha... Que ano que foi, André? Quanto tempo? Aí né? isso foi 2000, não faz tanto tempo assim. Vamos lá, 2009, 2008, 2009. Sim. Eu agradeço a Deus por esses policiais, mas eu estava nessa situação. Sim. Então, eu que teve a oportunidade de pagar hotéis caros só para minha equipe de vendas, eu dormia dentro desse carro. Uhum. Uma vez em Curitiba, eu pedi a Deus, misericórdia de Deus, porque eu não estava aguentando frio, colocar um papelão. Nossa, Curitiba é terrível. Então, eu fui passando por isso aí. Sim. Só que eu não entendia, mas tudo tinha um propósito. Sim. Tudo tinha um propósito. Passei situações terríveis, cobradores de dívida. Sim. Me lembro que nós tínhamos importação junto com os chineses e tudo mais. E eu não conseguia honrar porque quebrou totalmente. E aí tinha uma cota. Eles colocaram uma cota de pilha na época. E pilha, não sei se vocês sabem, container de pilha. A pilha ela vence, ela vaza a pilha se você não colocar logo no mercado. E colocaram numa fase já
de não tanta validade, eu tive problema com as pilhas e tudo mais, era um valor altíssimo. E aí o que acontece? Aí o intermediário lá, eu vou citar o nome, que talvez nem... O Cícero falou, André, tal, não sei o que, você pagava, não tá pagando, e eu já tinha perdido o galpão, perdido tudo. E você tá escondendo, tá? Eu falei, não tô escondendo, eu tô numa fase difícil. Sim. Ô Cícero, olha, tanto é que eu tô morando aqui de aluguel aqui em Santo André, na rua tal. Vem aqui, vai saber onde que eu tô. Aí foi o Cícero, foi a esposa do Cícero e a filhinha dele. Eu não tinha o que oferecer na minha casa quase para ele, mas nós fizemos um café, pão com manteiga. Falei, Cícero, vocês estão acostumados com a empresa lá, sabendo do meu potencial e tudo mais, mas eu quebrei, cara. Tô lutando, tô assim, assim, assim. Não, tá, não sei o quê. E onde que você tá agora? Falei, tô num galpão emprestado, meu cunhado, tô em tal lugar, dei o endereço certinho para ele. Sim. Mas o Cícero, na verdade, ele queria só o endereço para mandar Gente atrás de você? 2 matadores atrás de mim. Meu Deus, André. Caramba, irmão. Rua Manuel Ferraz, número 25. Um dia eu tô trabalhando lá. Minha filha tava lá, minha mulher tava lá. Bateram forte demais no portão que tinha lá. Falei, tem alguma coisa aí esquisita. Eu saí, e Deus é minha testemunha também. Sim. Eu saí para falar com eles. Tava o Luiz e um outro cara que tem um policial, mas eram cobradores da máfia chinesa. Olha só. E aí ele falou, começou a falar comigo, então eu não deixava eu nem falar. E eu preocupado para eles não saberem lá dentro. Ele falou, você sabe o que nós viemos fazer aqui, né? Mostrou a arma. Mostrou uma arma quadrada. Eu falei, não, eu sou trabalhador, você trabalha, não quero saber. Não quero receber agora, tal, não sei o quê. Não, mas eu vou pagar vocês. Aí eles estavam me esculachando mesmo. Me esculachando. Rua Manuel Ferraz, Vila Humaitá, aqui em Santo André. Sim. Aí eu só tinha outra, como eles estavam muito furiosos ali, um que tinha uma cara de um demônio, Luiz. Uma cara assim horrível. E aí eu só tive uma estratégia, eu gritei com ele, falei assim, quanto custa uma bala? Não respondeu, quanto custa uma bala? Você tá tirando a gente, tá tirando nós. Quanto custa uma bala? Gritei pra eles. Era tudo ou nada. Sim. Falei, 10, 50 reais. Se você usar uma bala aqui pra me matar, você vai ter um prejuízo a mais de 50 reais. Então tira a minha cabeça, acaba com isso aqui. Pô, eu sou trabalhador. Foi tão impactante que eu falei, eu lembro que minha garganta, minha boca estava toda seca e tal. O cara falou, você estava assim, a gente vai dar uma semana para você pagar. E não sei o que, bababá. Foram embora. Falou que ia voltar e tudo mais. Deixou o contato lá. E você sabe o que a gente faz, né? Aí, é uma história muito forte, tá, que eu vou te contar. É uma história muito forte. Uhum. Eu fiquei em contato deles, tinha uma semana. Falei para eles, olha, eu preciso parcelar isso em 6 vezes. Eu preciso parcelar. Não teve acordo, parcelamos em 4. Eu trabalhava dia e noite, desesperadamente. Não tinha as coisas em casa, mas eu tinha que juntar o dinheiro para pagar aquela parcela lá. E me lembro que a gente não vai nem vir aqui. Se vir aqui é para fazer o serviço. E aí eu me lembro, essa história ninguém conhece. Ninguém sabe que eu passei por isso. Sim. E me deram o endereço, Rua 13 de Maio, na Vila Galvão. Na Vila Galvão tem lá um Habib's, marcaram lá, não deixaram nem no ponto onde eles ficavam lá. E eu tinha que levar uma parcela. Aí junta daqui, junta de lá, papapá. Ele falou, você aparece aqui hoje, ele mandou mensagem. Ou amanhã nós vamos lá te buscar. Aí no dia fui eu, minha filha, ainda minha família foi. A gente andava muito junto e tal. Aí cheguei lá, no Habib's, fiquei esperando um pouquinho, ele chegou lá. Coloquei o dinheiro na mesa lá, entre cheques de clientes, que me estudava, fazer o cheque, dinheiro e tal. Contou lá. Tal dia você tem que voltar aqui, hein? Olha só. Virou as costas, saiu. E eu com medo, né? Preocupado. Saí de lá e batalhando. A segunda vez, o Luiz se dirigiu a mim e falou assim, cara, os caras mandaram matar você direto, hein? Você não é o cara que os caras falaram pra gente, não.
Eu falei pra ele, eu sou trabalhador, cara. Eu sou um cara honesto, trabalhador. Quer dizer, André, você tem um negócio dentro de você desde sempre, que é uma coisa que eu também já senti um pouco na pele, que é o de não parar, né, cara? Batalhar. Batalhar o tempo Lutador. inteiro. É continuar sempre Exatamente. nessa linha, né, Tiagão? Esse é o ponto, né, André? Nunca desisti, mas aí eu só concluindo esse Claro. raciocínio aí, Claro. essa história, na terceira vez que eu fui lá, eu já me fazia bem, até eu batendo no Luiz, ô Luiz. Dá pacoteirinha Olha pro só. Um cara. dia chegar até tranquilo. dar um na bunda dele, tá vendo aí? Tá, não sei, você é um cara decente e tal. Aí o Luiz, o que aconteceu com o Luiz? Eu vou contar a história do Luiz e o Cícero. O Cícero foi o cara que me enganou, disse que ia na minha casa lá, tal, mas pediu pros Sim. caras fazer. O Cícero, se você jogar Cícero da Atena aí, essa mesma esposa que ele levou lá, ele cismava, era uma pessoa religiosa da igreja, evangélica, e ele cismava de ciúme, ficou com ciúme, ele que era o terrível, mas ficou com ciúme dela muito grande. Infelizmente, um dia ela estava na igreja, essa história está lá, você jogar lá na internet, você vai encontrar a história, colocar Cícero da Atena. Ele sai a sogra, a esposa e a filha, dentro da igreja, ele está lá esperando lá, ele atirou nas 3. Meu Deus. A esposa ficou tetraplégica, ele foi preso. E eu não consegui, mas eu queria visitar ele na cadeia. Vou perguntar, ô Cícero, você está precisando de alguma coisa? Meu Deus. Tive muita vontade de fazer isso, não consegui fazer. Ele que fez a situação lá, de ir comer na minha mesa e pedir para os caras fazerem o que foram fazer. O Luiz, ele era o cobrador, é muito forte essa história aqui. Ele cobrava, e um dia ele foi cobrar uma dona de umas lojas lá e a dona era esposa de um polícia. O polícia falou, não, quem não, você que vai fazer tal, eu vou te matar. É o que eu tô falando aqui, é muito forte essa história. Deitou, cara. Não, o Luiz foi lá e matou o polícia. O Luiz era o casca grossa, né? Matou. Isso aí ele contou pra mim, contou pra minha família. Sim. Aí o que acontece? Passa um tempo, o Luiz se converteu. Glórias a Deus. Se converteu, foi pra igreja, montou um buffet. Eu fui lá no buffet dele. E aí o que acontece? Ele relata que outros policiais civis lá descobriram a situação. E um dia de evento não foram lá. Mas ao invés de prender o Luiz, eles queriam dinheiro. Sim. Senão ia matar ele, escambau, tal. Olha que história forte. Sim. Demais. Aí ele estava desesperado, precisava de uma quantia lá. Pelo menos para ele pensar o que ele ia fazer, porque ele também... era uma decisão dele. Eu não sei depois, que eu perdi o contato com o Luiz. Eu acho que ele devia se entregar no erro que ele cometeu, ele tem que pagar. Sim. Sim, claro. Mas naquele momento, ele estava numa situação muito difícil, e tal, os caras pressionando, ameaçando até a família dele. Sim. Aí ele precisou de ajuda financeira. Uhum. Quem que ele foi pedir ajuda? Eu O consegui André. ajudar o Luiz. Olha aí, tá vendo? Você ajudou o casca grossa ainda. Casca grossa. Meu Deus. O cara que era... E tudo Realmente, isso aí realmente você tem essa missão de servir mesmo, né, André? é de servir. Você passou por muitas reviravoltas, até essa demais. pequena história que se contou, que é gigantesca, né, em termos de espaço de tempo, né? Sabe por que desculpa, mais uma vez te interromper, mas sabe por que eu não conto muito essa história? Sim. Que isso aí só quem tem a visão espiritual vai entender isso aí. Porque para uma pessoa comum é difícil entender. Mas que história é essa, André? Eu tô falando para você que Deus é minha testemunha. Ele sabe, não se usa o nome de Deus em vão. Claro, com Mas para o certeza. cidadão comum, ele fala assim, não, isso aí não aconteceu. Isso é um Todos os sonho. ensinamentos que você já contou pra gente que você teve aqui, né? Com certeza Deus e Jesus está com você em todo o tempo e ele tem uma grande obra na sua vida desde o início lá do seu nascimento, Exato. né? Desde o comecinho. Desde o comecinho até agora. E você contando pra gente tudo isso, você passou por várias reviravoltas, né? Por vários recomeços, né? Claro que com a força de Deus e com a força de Jesus. Mas no seu íntimo, qual que foi o segredo, André? O que te moveu a recomeçar em todas essas vezes que você recomeçou? Então, eu tinha assim essa disposição. Aí meu pai falava muito, algumas pessoas de mais idade, falava, puxa vida, quanta coisa aconteceu com você já, André.
mas você é um lutador. Tu me falava isso aí. Sim. E aí, passando tudo isso aí, eu tô falando porque eu passei pelo liquidificador e a pessoa que está ouvindo essa história tem que entender que Deus é Deus. Sim. Sem dúvida. Nada frustra aquilo que Deus determina, independente da sua condição. Verdade. Independente da sua condição. Então eu passei por um liquidificador, anos e anos só pagando dívida, tentava recomeçar, formava grupo econômico das empresas, penhora, voltava para estaca zero. Quantas vezes minha conta Difícil penhorada? sair, né, cara? Penhorava e eu achava que não tinha jeito. Eu falei, eu não vou parar de lutar, mas não tem jeito. Vim para Santo André porque eu tinha um sonho de minha filha estudasse no colégio adventista. Era um sonho, um projeto. Sim. Passei 3 anos lá sem pagar mensalidade, que eu não tinha condições. A escola perdoando um ano inteiro. Eu falava, tenho que tirar minha filha. Não, André, fica com a gente aqui. Foi. E consegui pagar depois com publicidade, já com Viva. Que legal. Voltei meu. depois para falar, olha, eu preciso pagar vocês, eu queria propor assim e tal. E quitamos aí depois de muito tempo. E eu não tinha condições de pagar, mas era o sonho. Então eu vim para Santo André. Estava aqui na Vila Assunção. Sim. E um dia refletindo, eu falei, olha, tudo que eu coloquei a mão foi para agora. Isso aqui é só um pouquinho que eu contei para vocês. Uhum. De humilhação, de situações de trabalhador. Trabalhando extremamente trabalhador. E falei assim, olha, não vou desistir, mas eu sei que para mim já não tem mais jeito. Eu sei que para mim, eu vou lutar a minha vida toda, que foram centenas de tentativas, de recomeço, e vai para a lona, e cada vez vindo mais dificuldade. Aí um lado falou assim, André, você é lutador, você nunca vai desistir. Eu sei que eu nunca desisti, mas eu vou morrer lutando, mas para mim já não tem mais jeito. E eu tinha assistido, isso é fundamental contar, porque tudo isso aí, eu tinha que passar por isso, eu estava sendo preparado. Sim. Eu estava sendo preparado para o Viva ABC. Isso. Aí o que acontece? Eu tinha assistido várias vezes um desenho, nós chamamos Procurando Nemo. Por causa da sua filha, suponho. Não, meu sobrinho, Sobrinho. o Henrique. O Henrique eu gostava Sempre muito. uma criança envolvida, né? Eu assisti umas 30 vezes, isso aí não é Um possível. Vamos anjinho ali assistir. dando um toque. É, vamos assistir. Olha. E eu ficava lá assistindo e tal. E quando o Nemo se perde, vai lá para a Austrália lá, o Merlin, o pai dele, né, se encontrou com a Doris, que a Doris parece muito comigo, que era esquecidinha, eu também tenho TDAH. Eu sou esquecido, eu sou a Doris, E a Doris, o Merlin fala assim, Doris, nós estamos tentando ir para lá, mas as correntes marinhas estão levando a gente para o lado contrário. Olha só. O que são as correntes marinhas que levam para o contrário, para onde você não quer ir? As lutas do dia a Com dia. certeza. Adversidade, Todas essas adversidades que você passou, por exemplo, né? E veio na minha cabeça muito forte o que a Doris disse. Quando Merlin faz para a Doris, o Continua. que nós vamos fazer? Hum. Ela disse isso, continue a nadar. Continue a nadar. Continue a nadar. E vinha assim, repetir várias vezes, continue a nadar, continue a nadar, continue a ajudar, continue a ajudar. Aí eu falo comigo mesmo, mas como que eu vou ajudar as pessoas se eu não tenho dinheiro nem para pagar a conta de luz? Que eu corria para pagar uma, para não juntar 3, para não cortar a luz, coisas do tipo assim. Uhum. Continue a ajudar, eu não tenho condições. Foi onde que teve a ideia de eu fazer um grupo que tem até hoje um Facebook chamado Viva Santo André. Sim. E ali eu passei a pedir, falei, olha gente, eu vou fazer um trabalho social, levar comida para os moradores de rua, que é situação de rua. Eu queria receber doação, eles doavam um alimento não preparado, a gente preparava e eu e minha filha saímos nas madrugadas aqui na região entregando para os moradores de situação de rua. E quando a gente ia entregar essa marmitinha lá, às vezes tinha passado já o espírita, já tinha deixado, os evangélicos, os católicos com as várias ONGs que se tem e tal. E aí a gente percebia que naquele momento o alimento não era a maior dificuldade deles. Porque às vezes tinha 2 marmitinhas lá e tal, a gente tinha até que, vamos para lá que aqui eles estão com alimento. A gente procurava onde entregar. Uhum. E vi essa experiência nas madrugadas do ABC de uma forma muito clara. Às vezes a gente conseguia doações de roupas, tênis e tal. Mas também, muitos deles em situação de vício ali, a gente dava um tênis legal que a gente tinha ganhado, uma calça e tal, no outro dia não tinha mais. Era enxugar gelo. Mas umas coisas eles precisavam, alguém que ouvisse a história deles, conversar, alguém que desse atenção. Sim.
Então eu passei muitas... Ouvir na essência, né, que os caras têm pra falar, E né? trazer um renovo para eles também em relação à sua história de vida, né? Eu não contava a minha história, Não, a sua naquele momento eu história não, tinha... mas com certeza, com o seu intelecto e com a palavra de Deus dentro do seu coração, você motivava aquelas pessoas de alguma forma. E isso vinha na hora ali. eu ouvi a história deles, queria, olha, o que aconteceu para você estar aqui hoje e tal, né? Aí uma desilusão amorosa, outro porque saiu com os amigos, começou a usar as coisas mais leves, depois foi mais pesado. Então eu queria saber a história deles, bater papo, tem filho e tal. Eles começaram com um bate-papo mesmo, não era entrevista, era um bate-papo. Sim, sim. Olha, assim, tal, tal. Aí um queria, olha, se eu tivesse um trabalho de jardineiro, aí eu ia pro grupo lá, olha, quem precisa de jardineiro? Olha só. Aí começou a fazer uma conexão muito Ajudando forte. de todas as formas, né? Só que para mim era novo, né? difícil para chegar para eles e no final da conversa falar assim, olha, Deus pode mudar a tua vida. E eu olhava para mim destruída, era difícil. Doía demais eu falar aquilo, sabe? Só que aquilo me fazia me sentir útil. Falar, puxa vida, eu tô sendo útil para uma pessoa. Eu me lembro dos momentos mais marcantes. Foi um dia que a minha filha adolescente comigo, Camila, e de repente ela saiu do meu raio de vista. Meu Deus, cadê a Camila? Numa madrugada, numa rua, né? Você se preocupa? Minha filha, a hora que eu vejo, ela foi lá e abraçou um idoso, 72 anos, e ele chorava que nem criança. Eu nunca esperava receber um abraço assim. Essa mocinha bonita que me abraçou de uma forma tão carinhosa. E aquilo foi marcante para mim. Sim. Muito marcante. Então foi assim que nasceu o Viva Santo André. E aí começaram, André, precisa de uma muleta, André, precisa de uma cadeira de roda. Eu fazia um pedido lá, vinha 10 cadeiras de roda. Falei, pessoal, não precisa mais, já me doaram. Eu tinha que pegar essas cadeiras e passar para outras entidades. Uhum. E era dificultoso para mim por causa da parte operacional. Não que não fosse bom ajudar também as outras entidades Claro. e tudo mais. É que a logística, né? É. Tudo... Até que uma seguidora chegou e falou, olha, André, você precisa ajudar uma mãe que está lá no Hospital da Mulher, em Santo André. Eu falei, mas o que está acontecendo? Olha, um filho dela, o bebezinho dela, nasceu com cardiopatia muito grave e precisa de uma transferência ou para o Incor ou para o Dante Pazanese. E não está conseguindo. Eu falei, eu não conheço ninguém, porque eu vivia numa caverna. Minha mãe ficava mais de anos assim, tentando me ver, dar um abraço, eu tinha vergonha de até falar com a minha mãe. Por conta dessa situação toda que você Quebrado, passou. era um empresário que quebrou, tinha vergonha de tudo, de todos, tinha dívidas, então eu me escondi. Uhum. Eu vegetei, escondia das pessoas, eu não tinha prazer de falar com ninguém, né? E aí, com o Viva Santo André, a pessoa pede essa ajuda aí, eu falo, mas não conheço ninguém, não conheço um vereador, não conheço ninguém na cidade para pedir uma ajuda, a gente já pensa em algum político para tal. E, enfim, né? Não conheço alguém que possa ajudar. Aí veio uma outra pessoa e falou assim, André, eu senti no meu coração que você podia ajudar uma mãe que está já falando desse caso para mim, não sei se eu consigo. André, você precisa fazer alguma coisa. Isso em 2016. Aí eu falei, o que eu vou fazer? Bom, só se eu contar a história dela. Aí tinha um amigo que está nos Estados Unidos, o Alisson, que começou o Viva comigo, inclusive. Ele falou, André, eu tinha falado de uma tal de live. Live? O que é live? Não, é um ao vivo que faz assim lá no Facebook. Eu tenho essa ferramenta agora. Que a primeira plataforma a ter live foi o que eu me lembro, foi o Facebook. Eu acredito que sim. Outra nem... Eu acho que era isso mesmo. Que a outra de vídeos era de vídeo, aquela coisa, tal, YouTube e tal, né? É. Mas rede social mesmo era o Face. Que aí começou essa questão da live. Aí eu tive a ideia, eu pedi pra ele, falei assim, olha, ensina a gente a fazer a live aí, que eu não sei. Então, vem aqui, tal. Aí eu fui em frente ao Hospital da Mulher, falei, vou contar a história dela pra ver se aparece alguém pra ajudar. Aí uma pessoa foi comigo, tal lá, um celularzinho bem simples. Tal. Pode falar já? Pode, né? Pode falar aqui e tal. Eu falo, gente, eu tô aqui pra contar a história dessa mãe aqui. Meu nome é André Ribeiro. Eu sou o André do grupo Viva Santo André. Eu queria contar a história aqui dessa mãe, assim. Mãe, o que tá acontecendo, mãe? Ela contou, desesperada. Ela chora, eu choro. E eu falei assim, eu vim fazer aqui essa reportagem, mas eu não tenho como te ajudar. Eu não sei como. Mas eu sei que Deus tudo tem um propósito. Eu falei pra ela, gente, se alguém conheceu aí e tal, alguém que possa ajudar essa mãe desesperada, contei a história dela, abracei ela e falei pra ela, ó, depois terminou ali a live, falei, olha,
Deus vai abrir uma porta para você. E a Record já tinha feito a reportagem. Eu senti um peso muito grande. Se a Record fez e não resolveu, quem sou eu? E o prefeito recém-empossado, Paulo Serra, esteve lá no hospital para falar com ela e tal. Também não conseguiu resolver porque estava no CROSS. O CROSS é um sistema, né? Você conhece o CROSS. É frio, né? Coloca lá o prontuário e tal. E depois me explicaram porque a criança, né, tinha poucas possibilidades, então eles colocam até na fila do CROSS aquelas que têm mais possibilidades. É frio o negócio. Uma análise técnica. É isso mesmo. E quando eu saí de lá, cheguei em casa, eu tinha viralizado esse vídeo. Uau. Então. E aí no outro dia, eu acho que 2 dias ali e tal, um pouco tempo, conseguiu a vaga de transferência para ela, porque repercutiu muito. Nossa. Repercutiu em órgãos do governo e tudo mais e tal. Aí o pessoal viu que funcionou. André, tem um problema aqui na UPA. Aí começou a brincadeira. Aí eu comecei a fazer e começou a resolver problemas. Aí eu me joguei totalmente, começou o Viva, que eu falei, eu sou útil. E porque eu me sentia um lixo. Pô, André, Sabendo que Deus estava comigo, Na me verdade, ajudava, eu me não, sentia né, um lixo. Andrezão? Assim, você fala assim, Você- mas me sentia. Eu falava assim, Extraordinário você, cara. é porque... Exemplo pra nós aqui e pra todos que estão ouvindo a gente. Mas naquele aqui. momento eu estava muito machucado. A pessoa machucada, ela não consegue ver o horizonte, ela não consegue ter uma visão panorâmica. Ela olha para as feridas e fala, eu sou isso aqui. Só que eu comecei a me sentir útil. André, agora a rua tá aqui, tá com buraco, André, não sei o quê. Aí começou eu fazer reportagem desse tipo aí. Eu tinha que trabalhar para me sustentar a família. E eu fiquei tão apaixonado pelo Viva que uma vez eu estava atendendo um cliente lá em Campinas. Aí apareceu uma situação aqui para o Viva fazer uma reportagem. Eu falei para ele, olha, eu não posso te atender mais. Não, mas estou precisando de um pedido aqui, vocês vão fazer. Então não volta mais. E não voltei mesmo. Ah, beleza. Tá bom, né? Eu tinha algo mais forte que falava dentro de mim. Eu me apaixonei, era 24 horas, tudo eu queria fazer, eu vivo, porque eu me sentia útil. E não tinha recurso. Aí o recurso estrangulou. E aí para explicar para minha família, explicar para as pessoas próximas, eu falei, rapaz, você já está lascado e vai ficar com esse negócio de internet agora aí? Olha aqui que você ouvia ainda. Hein, Nossa, você ficou. Agora você nunca foi assim, o que está acontecendo com você, irresponsável. E não sei o quê. Aí recebia críticas assim, mas alguma coisa me fazia grudar naquilo, eu me senti útil, eu me joguei naquilo. Aí aconteceram coisas sensacionais. Eu estava na rua Angatuba, segundo distrito policial da cidade, fazendo uma reportagem, me sentia já, tava falando com o público, eu fazia live de horas, conversando sobre o assunto e tal, na frente da delegacia. Falei, gente, estou trazendo informações para vocês aqui e tal, nessa situação, mas eu vou ter que dar uma paradinha, daqui a pouco eu tô com muita sede. Tá bom? Mas eu vou voltar, hein? Fica ligadinho aí e tal. E tava o meu amigo hoje, Marcelo Moreira, que é o repórter da Band, meu amigão, grande irmão. Que legal. Grande irmão. E ele tava lá, e eu não falei, não deu 2 ou 3 minutos, já parou um carro lá, uma moça, primeiro eu lembro dela descendo assim, água gelada para mim. Ah, quer dizer, Gente, ela viu você ao Ao vivo. vivo. Falei, gente, chegou aqui brigar, qual é o seu nome? Juliana, obrigado e Nem tal. precisou parar a live Aí, praticamente. o que aconteceu? O Marcelo Moreira disse que nunca tinha visto aquilo. Eu falei, André, isso não acontece nem com a gente da televisão. Foi um carro, outro foi levar refrigerante, outro suco. 8 veículos pararam em frente da delegacia para levar Pra te água, ajudar. suco. Você ajuda tanta gente, na verdade. Aí eu falei, gente, não precisa trazer mais tal. Aí num outro dia eu estava no Parque São Vicente. A gente tem todo esse material lá, é maravilhoso, sabe? Eu fui falar que estava com fome. Uma senhora foi levar marmitinha. Esfirraria mandando esfirra. A pizzaria mandando pizza. Sabe aquilo? Era um recado assim, Deus falou assim, eu cuido de você. Tá vendo? Os anjos te servindo, meu irmão. Uma vez os pneus do meu carro estavam no arame. Eu não tinha dinheiro para trocar o pneu. Mal tinha para gasolina. O meu sonho era conseguir alguém para pagar o pacote de dados e me ajudar na gasolina. E aí eu fui esse empresário que mandou muito recado, queria me conhecer. Aí um dia também saí de uma reportagem, 11h40 da noite, ele falou, André, você não está tão longe da minha casa, você não vem aqui? Já tinha feito vários convites, falei, mas é muito tarde. Não, vem aqui e tal. Fui lá, jantei com ele e tal, conheci ele e tal. Ficamos batendo um bom papo, assim, eu já me sentia, né, tem pessoas que, né, tem amigos, voltar, né, a viver. Mas legal, tal. Eu me despedi pra ele, já umas 2 da manhã. Fui embora, aí no outro dia ele me ligando pra ir na casa dele. Falei, chiclete, grude, né? Não, passa aqui, tal. Aí, tá bom, vou dar uma passada. Quando eu cheguei lá, ele com os pneus do carro novos, Olha assim. só. Eu vi que o pneu tá no arame, cara. Sensacional.
Show de bola. Ai, providência, viu? Aproveitando aqui esse momento, todo recomeço requer um suporte. E quando o corpo pede, nós temos sempre o apoio de quem, Fabinho? Bom, aproveitar esse momento para falar da Ortopec, rapidamente aqui, nossa parceira. Sim. Uma loja de materiais ortopédicos e cirúrgicos localizada aqui em Santo André. O Instagram, vocês já conhecem, o @Ortopec Santo André. Vão lá conhecer a loja, muito legal, atendimento humanizado. Para imaginar, né, André, quem tá precisando de material cirúrgico e pós-cirúrgico não tá naquele momento tão bacana, né? Imagina você ser mal atendido. Então na Ortopec a gente tem tudo isso. Então segue aí, @Ortopec Santo André. Um abraço, Nilce. Tamo junto. Um abraço, Nilce. Show de Olha, bola. me manda o material depois do Ortopec, eu quero divulgar, viu? Claro, Vou divulgar no Viva lá. Ortopec ajuda muita gente. É uma também. empresa séria aí. Eu amo ser parceiro das pessoas. A É, Nilce é bem um da amor cidade. de pessoa. É. parceira, tá é a desde dona o da início com a empresa. gente aqui. Maravilha. Desde o primeiro episódio. Primeiro episódio. E eu acho um barato, assim, né? A Ortopec fica onde? Santo André. Fica Qual? aqui Na Avenida Dom Pedro. A Ortopec foi Do minha lado parceira do já. Benedito ali, do lado do Benedito. É da esfirraria ali, né? Não tem esfirraria. A Dom Pedro I, você fala? Primeiro. É. Foi minha parceira. Olha só que eu tenho TDAH, eu falei pra vocês, eu esqueço. Poxa, mas foi minha parceira já, fizemos parceria já. Inclusive, André. Ai, que Lá dentro da legal, loja. muito bem. Oh. Olha só que coisa boa. E o mundo vai girando, né? E assim, eu vou até fugir um pouco do roteiro, porque a sua história, André, seus momentos aí, eu me identifiquei demais. Principalmente nessa hora, né? Porque a gente, como eu te falei, né? A gente é um podcast pequeno, mas que a gente tem a gente adotou isso aqui como uma missão de vida pra gente. Sim. Porque a gente não ganha dinheiro com isso aqui, pra falar a verdade. A gente tem parceiros, tal, beleza? Mas à medida que a gente vai trazendo as pessoas aqui, escutando esse tipo de testemunho, a gente já começa a entender isso, né? A gente conversou já sobre isso, como uma espécie de missão de vida também, né? E aí muitas vezes eu também já escutei esse negócio de pessoas próximas. O que você ganha fazendo isso daí? Esse negócio de internet aí, né? Eu assim, bicho, pra mim, se eu não ganhar nada e aí conseguir escutar esse tipo de história aqui, esse tipo de testemunho, pra mim já tá valendo, já demais. Porque isso vai impactar muita gente. Inclusive, eu citei isso para uma paciente minha hoje, porque eu costumo fazer algumas reflexões no Instagram. Falo da palavra de Deus, do amor de Jesus. Então eu vou de uma maneira assim, ilustrativa até chegar ao ponto, né? Ah, Thiago, mas e aí, cara? Você recebe algum feedback em relação a isso? Fala, olha, de 100 pessoas que visualizam, se uma chegar em mim e falar assim, Thiago, eu precisava ouvir hoje, eu precisava ouvir isso hoje. Obrigado, que Deus te abençoe. Pronto, era o que eu ganhei o dia, ganhei a semana, eu ganhei um mês já, porque uma alma, uma pessoa se atentou ao que Deus mandou para ela ali e era o que ela precisava ouvir. Mas E esse é o nosso propósito aqui, André. É como o Fabinho falou, a gente não tem essa de, quanto que você ganha. Não, a gente tá aqui para agregar valores para as pessoas. A gente trouxe algumas pessoas aqui que realmente fizeram uma mudança de pensamento, tanto em nós quanto no nosso público. Demais. E você, cara, você tá sendo até agora a melhor. Mas deixa eu A contar melhor para pessoa. vocês, depois que eu passei pelo liquidificador, toda a situação aí que era um preparo para o Viva, as coisas, a hora que eu menos percebi, até sempre relato isso, que o momento de pandemia foi um momento difícil para todos nós. Sim. De lembranças impactantes, né? De um momento difícil. Para mim, eu tenho um período de alegria de lembrar do período da pandemia, não pela pandemia, tá? Pessoas Claro. que foram. Mas quando vem a pandemia, eu já tinha dinheiro, eu tinha uma pequena empresa lá para indenizar as pessoas que trabalhavam comigo. Eu já tinha uma reserva boa. E foi um momento que eu falei, olha, eu estou amparado. Uhum. Então eu me lembro que eu falava, se a pandemia ficar 2 anos, tá, eu já passo com Consegue tranquilidade. segurar o tchan, Eu já né? passo com tranquilidade. Porque as coisas foram acontecendo e eu queria só uma pessoa, né? Eu quero agradecer também o seu Roberto da Santo Sonho Colchões, o Ortopec, que me ajudou também lá no início. Sim. E o seu Roberto foi um dia, eu estava ao vivo, falei um valorzinho muito baixo para abastecer, que eu vou fazer o giro pela cidade. Uhum. Falei, gente, vou ter que parar de abastecer aqui. Aí falei um valor bem baixinho pro frentista e ele escutou.
Ele fez ir na empresa dele e falou, dá aqui a placa do teu carro, nunca mais vai se colocar esse valor, viu? Você vai encher o tanque quantas vezes você precisar por dia. Então eu fiquei um bom tempo, mais de ano, tendo um abastecimento aí, e ela também era patrocinadora. O Sr. Roberto foi uma pessoa muito importante para o Viva ABC, a empresa dele, é uma rede de colchões muito importante aqui da ABC, a maior da ABC inclusive. Show de bola. E quando eu percebi, eu vou falar para vocês também, André, você contou tanta coisa ruim que você passou, é verdade. Mas com o Viva ABC depois, eu tenho que dizer também que eu nunca ganhei tanto dinheiro como eu ganho com o Viva. Claro. Aí não posso ser hipócrita, não posso também falar isso na forma também de agradecer a Deus. Claro. Só que eu sou desapegado. Minha filha que faz a gestão financeira, eu não sei nem quanto eu tenho. Eu sei que nunca mais eu paguei conta atrasada. Que bom, E eu tenho recursos para tocar o Viva, ajudar pessoas, enfim, algumas coisas que a gente faz aí. Então, assim, e o Viva começou quando eu tinha 44 anos. Então, eu falo os 44 do segundo tempo, que é simbólico esse não é? Eu achava que não ia ter mais jeito, Deus falou, não, agora você passou pelo liquidificador. Porque quando, na verdade, eu conversava naquele momento, naquela introspecção, de que não tinha mais jeito para mim, aí eu imagino, né, que Deus tenha falado assim, agora você se esvaziou de você. Você está vendo que você não pode. Nossa. Eu posso. Uau. Eu posso. Como é que pega um cara que passou toda essa história aí, né? E eu tenho que falar as coisas boas. Um cara dos mais conhecidos do ABC, ganhou o título cidadão em Rio Grande da Serra, Ribeirão Pires, Mauá, Santo André, São Bernardo, homenageado na Assembleia Legislativa. Isso aí pra mim, você não vai ver eu colocando no Viva lá, porque, né? E deixa eu falar uma outra coisa importante também, que eu falei que eu sou igual a Doris. Eu marquei o nome aqui, né, do Thiago, do Fábio, porque eu esqueço. Às vezes o entrevistado eu pergunto 10 vezes o nome dele, porque eu esqueço rapidamente. E até nisso, minha mãe conta, ia fazer as coisas, eu esquecia. Ô filho, você foi no mercado comprar, cadê o... Mãe, esqueci. Volta lá então, anota aqui, tal, aquela coisa. Mas sabe por que eu também avalio que eu sou esquecido? Porque esses dias eu encontrei com um prefeito aí, uma pessoa, ela veio lá, André, eu queria te agradecer muito. Queria muito te agradecer, tal, pelo que você fez lá, você conseguiu no hospital, tal. Você lembra? E tal, eu falei, não lembro. Desculpa, mas não lembro. Gente. Mas não é isso, sabe o que acontece? Se eu lembrasse, minha carne ia encher, achar que a honra era minha, a honra não é minha. Não é verdade, eu esqueço porque toda a honra e toda a glória do Senhor Jesus. Você fica lembrando das coisas que eu faço, eu como homem, como nós somos pecadores, não, eu fiz, olha, eu que fiz, viu? Verdade. Olha, não sei o que, a gente vai achar que a gente é alguma coisa, eu não sou nada. Nada, assim, meu Deus. Então, Deus me fez até esquecido para me não lembrar dessas coisas, porque quem faz é Ele. Que mensagem. E olha, aconteceram coisas importantes no Viva, a ponto de... Eu me lembro que num evento do Paço Municipal, uma mulher me procurou, ela e o esposo, e ela chegou já com lacrimejando os olhos dela, assim, ela falando, André, eu quero te agradecer muito e tal. Eu falei, moça, mas eu nem lembro o que tenho feito, mas também se eu fiz alguma coisa, fica tranquilo, não precisa me agradecer. A esposa dela falou, não, André, a gente quer te agradecer. Porque ela estava em depressão, e ela estava aqui num viaduto, e ela ia se jogar. E na hora que ela se jogar, aí veio assim a notificação. Isso aí diante do meu Deus, estou falando para você. Veio a notificação no Facebook, ela escutou, tum! Sabe aquela notificaçãozinha de live? Do Viva entrando. Entrou assim, ela pegou, tudo que ela fez assim, eu estava falando, ela falou assim, tua voz me acalmou, eu desisti de me matar. Mas é muito forte, cara, é muito forte. É muito forte. E vocês estão diante de uma pessoa, dos maiores pecadores que você possa ter conhecido na face da terra. De verdade. Aqui não tem falsa modéstia, aqui não tem hipocrisia de falar, não, eu estou sendo sincero, vocês estão diante dos maiores pecadores que você pode ter conhecido na face da terra. Mas essas coisas são reais. E Deus, quando quer fazer, ele usa até a mula, né? Tem na história na Bíblia lá, vocês conhecem a Bíblia? Sim. Então, eu sou a mula pecadora, que em muitos momentos Deus... E não estou fazendo nada... Olha, nada. Eu só quero atribuir tudo a Deus. E André, Então somente atribuir tudo a Deus. De verdade mesmo, e as pessoas têm que entender isso. Não, quem faz é Deus. É Deus mesmo, André. Não, a gente... É uma comunhão com você. Exatamente. Certeza, irmão. A vibração é a mesma. Aqui,
o nosso cálice transborda de alegria também. Demais, Pode ter certeza. Cara, eu vi essa semana você entrevistando uns policiais, policial militar, que tinha pego um determinado bandido lá, que ele tinha tentado contra a vida da mulher dele. E o que passou nessa entrevista foi uma credibilidade tão grande, Fabinho, que esse cara tem com os policiais. E assim, isso foi galgando, né, dia após dia, né? Como que você conseguiu essa credibilidade que você tem nas ruas hoje, com a polícia, com essas forças estaduais e municipais, né, André? Isso foi galgado no dia a dia, você meteu as caras lá e foi lá e começou a fazer amizade com policiais, com pessoal de vereador, porque a credibilidade é isso, né? Você vai conquistando. Vai construindo. Cálice transborda, né, Fabinho? Vai demais. construindo aos pouquinhos, né? Conta um pouquinho pra gente dessa sua credibilidade com essas forças de polícia, assim. Eu acho que a credibilidade da minha parte foi ser sempre muito transparente e muito natural. Muito natural. Os policiais, quando eu comecei, nós temos aqui uma situação aqui no ABC. Se vocês forem para Mogi das Cruzes, ela tem uma retransmissora da Globo lá. Se for para a Baixada, tem, né, a Tribuna. No interior tem a Vanguarda, a TTV tem. Cada área de São Paulo tem a sua retransmissora, que é importante porque tem a programação local e a programação nacional, como o Jornal Nacional e tudo mais. Nós não temos. Né? Nós não temos por uma questão de lei, por causa do perímetro urbano. A distância que nós estamos da capital, a lei não permite que nós tenhamos a retransmissora aqui. Então a gente absorve muito o que vem da capital. Nós temos um programa específico aqui. Eu fui em Rio Claro, estava no hotel uma vez em Rio Claro, assistindo pela Globo o debate dos candidatos prefeitos de Rio Claro. Rio Claro. Aqui a gente não tem, a gente vai assistir debate da capital, tá certo? Então o que acontece? Aqui a comunicação nossa ela precisa ser fortalecida, principalmente isso aí. Culturalmente, né? Nós tínhamos um jornal que era muito forte aqui, que ainda tem a tradição, mas já não tem 10% da força que ele tinha. Um jornal, né, tal, que a imprensa escrita ficou para trás hoje. Então abriu um espaço. Nós temos TV, não. Então nós temos a rádio, ABC, tem uma história linda, a Rádio Cacique, mas nesse momento eles não são os canais mais acessados. Nós temos pesquisa lá que mostra que as pessoas se comunicam, conversam pela internet. Então por isso que o Viva ocupa esse espaço também, mesmo a gente não tendo uma capacidade técnica, não sou jornalista, por exemplo, mas nós temos muita comunicação. Então no começo eu tomei uns apavoros de polícia. Quem esse cara tá filmando aí? Quem esse cara com o celular aí e tal? Foi muito assim, foi impactante, porque eles não tinham tão acostumado. A própria Record, você conversar com o pessoal da Record, do SBT, e falar, olha, tem um antes e depois o Viva, porque o Viva vai na frente, abre, pode ver. A gente que mais é o canal de comunicação que mais fornece para as grandes TVs do Brasil. Sim. Se perguntar para a Globo, pessoal, o que mais fornece no Brasil pra gente é o Viva ABC. Então o que acontece? As emissoras passaram a vir até mais para cá, mas por causa que eu vivo fazendo essa abertura, mas não tinha esse negócio de jornalista, repórter na rua, mostrando e tudo mais. Então, para os policiais da região, assustava muito. Mas eu sempre fui sincero, fui muito franco com eles e no meu jeito eu falava, poxa, estou trabalhando e tal, não sei o quê, papapá. E eu acho que a transparência traz credibilidade. A verdadeira credibilidade. Porque, assim, hoje a gente vive muito do marketing. Por isso que eu comecei com boné no começo da minha carreira. 2 agências me chamaram e falaram, por que você usa boné? Eles queriam mudar, marcaram uma reunião, falaram, André, precisa dar um upgrade na tua imagem. Você é um cara que tem muita audiência no ABC hoje. E eu sentei com eles e fizeram a pergunta, por que você usa boné? Eu falei, primeiro que minha filha fala que eu tenho uns 15 anos no boné. Rejuvenesce. Fica mais novo. E segundo, que eu não quero ser um produto da mídia. Eu cheguei assim, não vou me transformar agora no cara que se veste... Bota um palitozinho. Não seria eu. É a sua autenticidade, Minha né? autenticidade. Eu acho que isso traz credibilidade. Até mesmo nas minhas falhas, nas minhas fraquezas. Até hoje eu falo assim, André, coloca no chat GPT para escrever que sai tudo certinho. Cara, tudo muito formatadinho, quadradinho, tal. Vai para outros canais. Aqui a gente fala, né? Linguagem do povo. Linguagem do povo. E acho, uma das maiores referências, a dona Irã Barbosa, o Ernesto me falou, mas foi um gênio da composição no Brasil. Então a gente tem que ser mais autêntico, porque nós vivemos tempo de filtro. Olha, André, usa maquiagem, né? Fui já em programas de TV e tal. André, coloca maquiagem. Não, tem que ver minhas olheiras.
Você me arruga, eu sou real. Eu já briguei com gente ao vivo. Não me enche o saco aí, tal. Como eu já chorei muitas vezes ao vivo, me emocionei. Aí uma pessoa vem me criticar, que tem os haters sempre, né? O repórter não chora. Eu falei, o repórter não chora, eu não sou repórter, eu sou o cara que fala com o coração. Não posso ver essa situação aqui e não me emocionar. Então, até nas minhas fraquezas, André, coloca lá no chat, lá que está tudo quadradinho. Não é eu, o chat está fazendo. Eu, se esquecer da vírgula, me perdoem. Eu não tenho a capacidade, muitas vezes, de colocar a vírgula no lugar certo. Mas eu tenho a capacidade de falar honestamente com as pessoas, falar com o coração, falar do jeito que as pessoas sabem. Por que a gente vai fazer aquilo, querer viver aquilo que a gente não é? Eu tinha uma fã que queria me conhecer muito, mandava recados e tudo mais. Falei assim, olha, eu vou estar num evento no Paço Municipal. Vai lá que a gente tira foto, porque é comum, hoje tira muitas fotos com as pessoas e tal. E aí ela foi lá aí eu tô lá no Paço, um dia tal, e vejo uma mocinha tímida no cantinho lá, e olhava e tal, eu conversando com as pessoas e tal. Toda coadinha lá. Ele olhava, ela queria falar alguma coisa, eu me aproximei dela assim, e falei assim, você é a fulana? Deu vontade de falar, moça, não viva aquilo que você não é. Porque na rede social era outra pessoa totalmente diferente. Entendi. Quase que eu falei, não deixem roubar sua essência. Eu não pude trocar isso, que era uma questão de furo íntimo dela. Claro. E ela estava com vergonha de se aproximar. Quer tirar uma foto? Ela tirou a foto, ela nem publicou a foto, porque ali não, talvez o filtro não ficou bom, aquela coisa tal. Olha. Então a gente não pode viver esses tempos. As pessoas querem que você seja aquilo que elas imaginam que seja. E a hipocrisia reina hoje em dia. Eu posso ser um cara bonitão aqui, coloca o filtro aqui, usar maquiagem. Já fala, André, anda com segurança, dá um glamour, fotógrafo tira uma foto nos lugares que chegar. Eu nunca chego assim. E tem gente que talvez não seja conhecido como eu sou e quer dar umas estrelas. Eu não estou criticando, eu estou olhando com dó dele, porque estão roubando a essência dele. Eu tenho defeitos. Eu escrevo errado. Mas eu sou um cara muito autêntico. Acho que a credibilidade é isso. A ponto de emitir. Olha, o exemplo é Jesus Cristo. Sim. Esse é perfeito. Eu tenho minhas falhas, eu tenho meus defeitos e minhas fraquezas. É preciso dizer isso para as pessoas. Que muitas vezes a pessoa vai fazer uma imagem de você daquilo que você não é. Ou você quer fazer uma imagem daquilo que você não é. E as pessoas hoje na rede social vivem aquilo que elas não são. Exatamente. Ela tem necessidade, eu vejo pessoas assim, de fotografar tudo que ela vai comer se ela vai num restaurante diferente. Olha só. Não é bom isso aí na minha ótica. O bom é você agradecer a Deus, obrigado que eu estou tendo a oportunidade de comer essa comida diferente. Mas o outro ela tem que mostrar. Ela está se endividando para fazer uma viagem que ela não pode. Está se endividando, no cartão se estourando, está sofrendo para ir na praia, para ter a foto da praia no momento de temporada. Nós temos vidas sendo roubadas, essências sendo roubadas. Sim. Então a credibilidade é isso, falar, gente, o André é cheio de defeito. O André só está respirando aqui porque Deus é misericordioso com ele. E é de verdade isso. Isso é real que eu estou falando para vocês. Sim. Eu estou falando dos meus defeitos aqui. Eu sou pessoa com muitos defeitos, com muitas fraquezas. E é preciso a gente falar da nossa fraqueza. É preciso a gente reconhecer que a gente não é nada. É verdade. Não, eu quero ser, eu sou. Eu tenho o maior canal de comunicação hoje. Tem. São 172 milhões de visualizações em 30 dias só no nosso Instagram. Gente. No ABC, ninguém tem essa audiência que o Viva tem. Não mesmo. Mas o que isso significa pra gente? O que isso me faz melhor do que alguém? Isso não apaga os meus pecados. Verdade. Só tem um que pode perdoar os meus pecados. E desculpa a emoção, mas eu preciso falar isso para as pessoas. Claro, André. Você está perguntando da minha vida. Sim. Eu não vim aqui para falar, olha, eu sou o cara pioneiro, eu sou o cara que saiu, o Fantástico gravou na minha casa, eu já saí não sei aonde, eu faço e aconteço. Eu tenho live com 6 milhões de visualizações. Não, eu tenho que falar da minha vida, e minha vida é assim. Um cara que tenta acertar, mas cheio de falhas, dependente totalmente de Deus, e que tem muita vontade de acertar. E tem muita vontade de falar para as pessoas, seja o que você é. E nunca se preocupe, porque Deus tem o tempo dele. Eu, aos 44, quando eu achei que não ia ter mais jeito, Deus me resgatou. Deus permitiu. É Ele.
Então as pessoas falam, André, o teu sucesso. É verdade, eu não posso negar que eu sou uma pessoa que sai nas ruas, todo mundo reconhece, quer me abraçar, me sinto muito amado pelas pessoas. Mas eu tenho que falar que Deus que tem que estar em primeiro lugar, que nós somos dependentes deles, e convocar as pessoas a terem autenticidade. Autenticidade. Se for amar, amar de verdade. Não, é bonito dar um abraço e dizer eu te amo. Só por, sabe aquelas hipocrisias que se tem? Fala, olha, eu estou preocupado com você está preocupado mesmo. Pede a Deus pelo seu amigo, realmente. Nossa, eu tô me sentindo honrado por você estar aqui contando da sua trajetória, da sua vida, né? Num programa que se chama For Life, né? A gente tem esse programa que é pra vida mesmo, né, Tiagão? Exatamente. E assim, tô até embasbacado com a sua autenticidade mesmo, porque muita gente no seu lugar nem atenderia nosso chamado, por exemplo, né? Nem imagina. Exatamente. Não é verdade? A gente já convidou tanta gente, André, para poder participar com a gente. A gente tem uma gratidão muito grande por você ter aceitado o nosso convite, né? Como eu já falei, nós somos pequenos, né? Não sabemos se um dia seremos grandes, mas eu tenho certeza que o que estamos produzindo aqui hoje é para glorificar as pessoas que têm essa história. Porque essa história, quem está acompanhando aqui, eu tenho certeza, André, vai tocar o coração de alguém. Como o Thiago falou, às vezes a gente não alcança tantas pessoas assim, mas se nós conseguirmos levar a sua mensagem para uma pessoa que transforme a vida de alguém, para nós já é uma missão cumprida com o For Life. Né? Então a gente agradece demais e eu queria entrar numa uma última parte aqui do programa. 2 pontos. Como que você lida com pressões? Porque eu imagino que você também corre bastante risco, estando fazendo coberturas na rua. Também, apesar de o ABC, você deve conhecer todo o ABC, mas ainda tem lugares que são meio desconhecidos, né? Como que você lida com o risco? E teve algum momento do Viva onde você sentiu alguma pressão? Porque levar informações do jeito que você leva com autenticidade pode incomodar gente poderosa, por exemplo. Como que você lidou com isso? Como você lida com isso hoje, assim? Facilmente, isso aí pra mim, facilmente. Eu nasci valente, eu nasci lutando, como falei pra vocês, então já encarei situações de facção falar comigo e a gente avisar eles, falando, vamos bater em vocês por causa disso aqui. Tá errado, vocês estão tirando dinheiro de gente pobre. Não que tirar dinheiro de gente rica seja certo. Mas eu tinha reclamações de pessoas que estavam sendo exploradas por um sistema aí que era ligado ao crime organizado. E vou falar para vocês. Sentamos numa reunião, me foi oferecido vantagens, eu não quis. Falei, não, só quero que pare de fazer isso aí. Sim. E aí, eu vou falar para vocês, eles honraram o compromisso comigo. Nós deixamos de bater, até retiramos a reportagem porque eles corrigiram uma rota lá, onde para mim era importante defender aqueles que são menos favorecidos. Claro. Mas nada me ameaçou mais do que a classe política. Classe política. A invasão que teve na minha casa, teve um fundo político, onde colocaram a arma na cabeça da minha filha, Tá brincando. onde um dos meliantes disse que era para me levar, sequestrar e dar uma coisa errada no meio do caminho. Eu luto até hoje, porque o mandante está no banco dos réus agora, 5 já estão condenados por essa situação. Um deles foi eu que levei à polícia, eu fui buscar. Outro se entregou, estava fora do estado porque o crime pediu para ele se entregar. Eu não tenho nada com o crime, mas nem o crime aceitou aquela situação da covardia que fizeram comigo e com a minha família. Sim. Então já teve pressão, mas na minha opinião nada me pressionou mais do que... Opinião não, mas certeza. Sim. Nada é mais perigoso do que o sistema político é podre. Sim. Política. Nunca me intimidei. É preciso saber navegar nessas águas aí. É preciso saber não culpar as vítimas do sistema, porque o sistema é podre. Sim. E é preciso saber que a solução seria só pelo nosso Deus, porque pelo homem o sistema está totalmente apodrecido.
Totalmente corrompido, né? Totalmente corrompido. Você sente um pouco de decepção com a política? Olha, na verdade, a política é o caminho, a ferramenta para mudar, mas ela está muito contaminada. Mais que a pessoa tenha boa intenção, ela cai lá, o sistema tritura ela, Sim. ou ela se articula para não bater de frente, trazendo algumas melhorias de uma forma gradativa. Uhum. Eu só acredito que o sistema vai do reino dos céus, que é perfeito, que possa resgatar o ser humano. O ser humano já veio fazer coisas assim absurdas. Mas você fala de ter preocupação de estar nas ruas, não tem, porque já entenderam, alguns entenderam que é complicado mexer com o André do Viva, não porque eu estou me sentindo mais, mas muita gente respeita. Sim. E eu sou uma pessoa que, conversando com gente alta do crime, eles falam: André, não tem buchicho com você, porque você não esculacha ninguém. O que é esculachar? Chega lá, e alguém que perdeu a vida, você chegar e falar assim: CPF cancelado, vagabundo, tem que morrer. Vagabundo tem que se converter. Eu sou cristão. E aí eu vi já a mãe chorando ali a morte do filho. Ela não criou aquele filho para ser um bandido. Eu não tenho nada com crime, só do lado correto, do lado da polícia, mas eu sou cristão. Eu não tenho que tripudiar em cima de uma família que está destruída e dizer: tinha que morrer mesmo, desgraçado, tem que ir lá para o calo do capeta, desculpa os termos, mas esse que se usa aí. É. Então eu dou a notícia com muito respeito, não respeitando as atitudes dele jamais. Ele plantou aquilo, ele foi para aquele caminho. Antes um cidadão ruim desse do que um policial que está ali para defender a sociedade. Mas eu tenho que ter um olhar de compaixão. Eu não posso ficar lá, a mãe escutando, falar: desgraçado, tem que ir pro inferno mesmo. Eu tenho que torcer que naquele momento último dele ali, ele tenha falado: Deus, me perdoa. Sim. E aí, como que as pessoas da sociedade, muitos vão entender: André, você está defendendo? Não estou defendendo bandido. Você é cristão, né? Mas bandido bom é bandido convertido. E eu conheço muitos. André, hoje, antes de vir pra cá, eu jantei com a minha mãe. E aí eu comentei que você viria aqui. Nossa, não acredito, você vai entrevistar ele. Você é muito famoso, né? A gente contou pra todo mundo que você viria aqui. E aí ela contou assim: eu vi uma reportagem dele. Você lembra aquele mocinho que vinha aqui pedir coisa aqui em casa, que mataram ele? Ele era um lunático, tadinho. Ele tinha problema mental. E aí ele ficava nas casas pedindo coisa e tal. Ele até era usuário de droga e tal. E mataram ele. E você fez essa reportagem falando dele. Ela falou assim: filho, ele chorou na reportagem. Eu também até chorei. Porque ele se emocionou de saber quem era. Porque você conhecia ele. Você na reportagem disse, né? Poxa, eu me emociono aqui porque eu conheci esse cara. Eu sabia dele. E infelizmente mataram ele. Eu não sei por que motivo, né? Mas isso impactou você na hora pelo fato de você ter conhecido aquele rapaz. Ele tinha um problema, né? Eu sei qual que é esse caso aí. Você lembra dele? Em uma época me chamaram lá e eu rodei com ele no meu carro ao vivo ali, até mesmo por segurança da minha parte, vi que eu estava com boa intenção, procurando onde ele morava. E ele foi rejeitado pela família, ele tinha problemas mentais. Foi totalmente rejeitado, os vizinhos sabem disso aí. Rejeitado. Depois de 1h30 foram me indicando, e se não me falha a memória, Rua La Place, no condomínio Maracanã, eu encontrei a casa onde estava a mãe dele. Eu bati insistentemente, não atendia. Aí veio o namorado da mãe, já um senhor, uma casa de seus 60 anos aí. Falei: preciso falar com a mãe dele. Não quero falar não. Olha, se vocês não quiserem falar comigo, eu vou chamar a polícia. Eu tô com um incapaz aqui. E aí, então vai falar: a gente não quer ele aqui não, tal, é trabalhar nosso relacionamento. Aí eu fui falar com a mãe, ela falou assim, e tava no suporte lá, fazendo um ao vivo, ele dentro do carro lá. E aí eu fui falar com a mãe: olha, mãe, assim, eu não quero ele aqui não quero saber, tal. Aí eu conversando com ela, fica com ele, eu não posso ficar com ele, é muita responsabilidade.
pelo menos até amanhã, até eu conseguir, já era madrugada, entrar na madrugada, pelo menos para ele, fica até amanhã que eu vou provocar o poder público para estar acolhendo ele. Ela não aceitou ficar com ele, Meu a Deus. própria mãe. Que dó. Aí eu saí lá, ele falou assim, o quê? Ah, minha mãe vai me receber? Olha só. Minha mãe vai me buscar? Aí é a dificuldade de você assimilar isso. Falei, olha, eu vou ter que te levar para outro lugar. Não, mas eu queria ficar com a minha mãe. Eu queria ficar com a minha mãe. E ela falou que não queria em hipótese alguma. Eu não podia obrigar ela a ficar com ele lá. Aí eu liguei até para um funcionário de Evaldo, da prefeitura, expliquei para ele. Conseguimos uma casa de acolhimento lá na Vila Assunção, eu levei ele. Enfim. E aí, ele foi jogado na rua, esse rapaz. Foi jogado para a rua, viveu jogado. E às vezes não, umas 10 vezes me ligavam. Olha, tem um rapaz aqui na Praia Grande. Eu falei, fulano, né, tal, vamos fazer assim para resgatar ele. Que ele tinha um número meu. Sim. Olha. Assim, ó, ele estava assim perdido, as pessoas queriam falar com ele e tal, assim, ó, liga pro André do Viva, ele me ajuda sempre. A pessoa me ligava de vários pontos do estado, ele andava por aí e tudo mais. E essa situação, ele tinha vários problemas mentais ali, bem debilitado mesmo. E o que ele fez? Qual que foi o crime dele? Ele andando na rua, passou perto na moça lá e ele nem chegou a expor o órgão dele. Ele segurou como o Michael Jackson, aquele gesto. Sim. Aí a mãe e o pai inconformado levou ele para as ideias, que é levar para o tribunal. É. Isso é uma coisa que estou falando que chegou pra gente, consta isso aí. E lá, eles falam, não, esse cara é maluco, ele não responde por ele, não tem nada, pode deixar embora, não faz nada não. Aí o pai estava de saidinha, já era do sistema, né, penitenciário, estava de saída. Aí decidiu chamar uma pessoa aí que inclusive estava trabalhando na prefeitura, essa história ficou muito pública aí. E levaram lá para, né, Rua Jabuti e executaram ele. Eu estive lá para fazer a reportagem e não sabia que era ele. Nossa. Nossa, que impacto. E o que me impactou mais foi a mãe, a criança foi no carro atrás, ele foi atrás, e o motorista, e mais o executor na frente. Ele era tão perigoso que foi atrás com a filha, com a menina, Meu Deus, tadinho. e com a mãe da menina lá. Uhum. E levaram eu para um canto, e aí a gente investigando, tinha câmera de segurança lá, que era até de um seguidor do Viva, e eu fiquei um sábado inteiro, junto com meu irmãozão Barbosa, que é da divisão de homicídios, chefe dos investigadores. O Barbosa é uma pessoa sensacional, trabalhou demais nesse caso para resolver rápido. E vendo as imagens, eu fiquei muito chocado, porque ele se ajoelha e segura na perna do executor e pede, pelo amor de Deus, por matar ele. Nossa. É o cara que eu ajudava. É o cara que eu vi a mãe rejeitar. É o cara que, nos momentos difíceis, ele, olha, liga para esse número. Eu andava com o número meu lá. Olha só. Foi muito difícil para mim. Foi muito difícil, foi muito impactante. Então, a minha dificuldade está nisso. Agora, com bandidagem, eu entro nas comunidades de madrugada, me deparo com várias situações aí, não tenho problema nenhum. Que não choca tanto. Mas o que me choca é a falta de amor. A cena é muito forte. Ele implorando, segurando a perna. Tadinho, que dó. É. E as pessoas não têm, né, um mínimo de Compaixão. compaixão. De compaixão. E ele sempre lembrava de mim. E se ele tivesse tido oportunidade, ele teria me chamado ali. Teria. Teria. Já te Teria. chamou em tantas outras, né, André? Então, essa condição do ser humano, que é a falta de amor, eu falo, isso me assusta. Isso me assusta.
Agora bandido, essas coisas. Já tive em situações aí, 3 situações muito emblemáticas. Foi quando eu fui chamado para negociar a rendição. Caramba, André. Estive na Pinta Silva, Polícia Militar, né? Eu tenho até hoje, sei lá, eu tenho essa imagem viva lá. Arma longa, atirou na esposa. Liberou a esposa e estava querendo explodir a casa. 3 botijões de gás dentro, arma longa e tal. E ele disse que se entregaria se me chamasse lá. Eu fiquei negociando com ele mais de 1 hora lá, dando a oportunidade da polícia fazer uma ação tática e poder fazer a rendição dele. Comunidades do Pinta Silva aqui em Santo André. A outra situação que ficou conhecida nacionalmente foi quando aquele senhor amarrou uma bomba no corpo e queria explodir a agência do INSS em São Caetano do Sul. Sim. Quem entrou para negociar O André. foi eu também. Eu fiquei lá um bom tempo negociando com ele. Ele aceitou a rendição, o GAT me homenageou, a Rota me homenageou por essa ação. Eu fui lá negociar com ele. E a terceira vez foi na comunidade da Bebê aqui em Santo André. Uma mãe estava totalmente em desequilíbrio, em surto. E eu fiquei também lá quase 1 hora negociando com ela. E ela falava para mim que não queria polícia. Não queria polícia, não queria polícia. Que ela ameaçava matar o filho dela de 2 anos. Meu Deus. Aí ela chegou a abrir a porta. Eu negociando com ela, ela destravou a porta, abriu um pouquinho a porta. Mas infelizmente um policial que estava escondido passou de um lado para o outro. E ela viu. Nossa. Aí ela trancou, fechou a porta e matou o filho dela. Meu Deus. E eu quase consegui. Você também pesou para mim. Meu Deus. Eu quase consegui. É pesado. Então, é marcante. Marcante. Então, essas situações, eu já fui testado também em ações que teve tiro contra a polícia, eu lá próximo, confronto, né? Eu tive sempre ali. Mas isso não me impacta. Me derrete ou me impacta a falta de amor. Isso me assusta. André, olha, se a gente pudesse, a gente ficaria aqui muito tempo a mais. E eu vou te falar uma coisa. Meu Deus. Nós preparamos um roteiro com umas 12 perguntas. Nem precisou. A gente não precisou de roteiro nenhum, cara. Você tocou o programa com a sua sensibilidade, com o seu amor. Com certeza você contagiou todo esse ambiente aqui com o seu amor. E as pessoas que vão tá vendo isso depois, com certeza, vão se sensibilizar. André, nós somos muito gratos a você, cara. Eu que agradeço a vocês. Quando o Fabinho falou assim, nossa, consegui o André lá do Viva ABC, cara, eu falei, mentira, sério, cara. Mas a maior honra e o maior prazer foi de te conhecer, irmão. Porque Agradeço. nós não tínhamos ideia de quem você é. Pois A gente achou que você era um cara que faz sucesso, tal, ia chegar aqui, contar as histórias pra gente e tal. Não foi nada disso. Mas você sabe por quê? Porque Deus faz as coisas fora do nosso roteiro. Ele faz conforme ele quer. Exato. Eu também vejo desse jeito. Aí, ó, não tem roteiro. Tem roteiro. Eu só quero mostrar para as pessoas realmente que eu não, o verdadeiro André, que eu não sou nada. Que episódio, André. Não sou nada. Obrigado, irmão. Tá, me desculpa a emoção, falar da minha vida. Imagina. Eu sei os momentos que eu passei Ah, foi um e prazer. eu sei do amor inexplicável que Deus tem por mim. Amém. Eu não posso deixar de falar disso. Eu só estou aqui pela misericórdia, pela graça dele. Sim. Então eu sou muito grato a Deus. Quero agradecer a Deus. Te agradeço, meu Deus, porque tudo que aconteceu, pela proteção, sabe? Pela oportunidade de estar aqui, porque essa é a melhor parte. E nem todos estão preparados, pode ter certeza, para ouvir essa história. É verdade. Porque muitos vão falar assim, rapaz, ele quer comover quem? Eu sei disso, mas isso não me atinge, isso não me preocupa. E eu fico feliz que vocês tenham um propósito. Se uma pessoa escutar a minha história e for uma referência para ela, se alguém estiver ouvindo a gente, achar que não tem jeito, eu também achei que não tinha jeito. Se você chorar com a alma, que esse é o choro que dói. Esse choro aqui é de emoção, de relembrar os momentos que eu passei, esse choro é o superficial. Quando você chora com a alma, as perguntas que você acha que não tem resposta,
Você vai ter a resposta na hora certa. Deus é Deus e continua sendo perfeito. Então eu quero pedir para as pessoas: tenham paciência na tua luta, tenham paciência, seja longânimo, entenda o seu tamanho, que é nada diante de Deus. Porque quando você entende que você não é nada, a glória dele se sobressai. Quando você está cheio de você mesmo, você é arrogante. Porque eu faço, porque eu aconteço, porque eu fiz. E aí você está distante de Deus. E tem pessoas que até têm um sucesso aqui na Terra, só que eles esquecem a razão do sucesso. Quem é que proporciona isso? Esse está longe de Deus. Agora, quando a gente reconhece o bagaço que a gente é, o quanto a gente é ingrato, o quanto que a gente é pequeno, aí alguém se sobressai. Quem sobressai é aquele que vive e reina para todo sempre. Quer a pessoa queira ou não, Ele é o Senhor. Acima de qualquer sucesso, acima de qualquer homem, acima de qualquer algoritmo, que as pessoas estão preocupadas com isso hoje. Verdade. Acima de qualquer engajamento, acima de tudo. Acima da ignorância das pessoas, acima da ingratidão, Ele é. Ele é. Então falar da minha vida sem falar do meu Deus, eu não tenho como. Desculpa, não tem como. Não tem como lembrar disso aí e saber que Deus é que proporcionou que eu estivesse aqui, respirando esse ar, estando aqui no Comet Talks aí. Sim. Nossa. E vou falar uma coisa aqui, vou te advertir: pequeno é aqueles que não têm propósito. Aqueles que não estão dizendo propósito de Deus. Esses são pequenos, vocês são grandes. Obrigado. Obrigado. Obrigado, André. Se uma vida for tocada pelo trabalho de vocês, vocês vão cumprir o papel de vocês. Com certeza. Com O certeza. restante é restante. Sim. Show de bola. Obrigado pela sua participação, André. Olha, Obrigado, André. eu vou sair daqui refletindo muito. Eu adorei. Tenho certeza que quem acompanhar vai adorar também. Foi muito impactante mesmo, né? A história do André é maravilhosa. Entendo que ainda tem muito por vir, né, André? Aí tem a sua missão também, o seu propósito aí com Viva, né? Que você tenha muito sucesso nesse seu caminhar com Viva ABC, que você toque o coração de muitas pessoas, ajude muita gente com o trabalho que você realiza, que você e sua família sejam abençoados por Deus, Amém. que você tenha todo sucesso e toda tranquilidade, e que se houver tempestades, eu escutei isso de uma pessoa uma vez, sempre que choveu, parou. Sempre que choveu, parou. Nunca continuou chovendo para sempre. Sim. Então eu saio desse episódio com esse sentimento de alguém que lutou o tempo todo na vida e luta até hoje com mais gás, Thiagão, pra gente continuar esse projeto aqui. Te agradeço demais. Talvez a gente, no meio de tantas mensagens lá, né, que chegam também pro Viva, porque é um público muito grande, né? Nós somos abençoados por você ter conseguido aceitar esse convite aqui. A gente fica agradecido demais. Muito obrigado. Superou em 1001% a nossa expectativa aí, né? Com certeza. Muito obrigado. Eu só posso Eu que agradecer agradeço. e Sinto honrado estar aqui. desejo de todo verdade. sucesso. Vocês são pessoas do bem, pessoas que vão ter conexão comigo, porque quem deseja o bem, eu quero estar junto. Muito obrigado. Nós Joia. também, Nossa, André. Que legal. Olha, para encerrar aqui no meio, para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações. O Comet Talks for Life está também no Instagram. Um grande abraço a todos e até o próximo episódio, pessoal.